O Evangelho segundo São Mateus, capítulo 6, versículo 9. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do maligno. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Os mestres espirituais na antiguidade, quando recebiam dos seus discípulos o pedido "ensina-nos a orar", apresentavam as suas orações não apenas como uma expressão de devoção espiritual, mas também como uma expressão do que hoje nós chamaríamos a sua cosmovisão. A oração de um mestre era uma síntese da maneira como esse mestre espiritual entendia o universo, o mundo, o ser humano, as relações humanas, a finalidade e o propósito do universo e da história humana, o que hoje nós chamaríamos, portanto, de cosmovisão. A oração do Pai Nosso, ensinada por Jesus, é esta síntese de um pensamento completo de Jesus. Quando lemos o Evangelho, e estamos lendo o Evangelho, estamos compreendendo que Jesus está fazendo um paralelo ou um contraponto entre o reino de Deus e o reino de César. O reino do Cristo e o reino de Adão. O reino construído na base da rebelião do primeiro homem e o reino construído na base da submissão do segundo homem, Cristo, a Deus o Pai, o Criador. Por isso é que a oração do Pai Nosso poderia também ser chamada a oração do discípulo do reino de Deus. A oração que é feita por aquele ser humano que é humano não à imagem de Adão, o rebelde, mas humano à imagem de Jesus, o Cristo, aquele que é perfeitamente submisso a Deus e ao reinado de Deus. Por isso que a oração explica para nós algumas das grandes demandas do coração humano e também as grandes questões que, por assim dizer, ocupam o coração de Deus em relação ao ser humano. Quem ora o Pai Nosso, ora a partir de algumas revelações que recebe de Deus. Quem ora o Pai Nosso, ora a partir de algumas profundas convicções que dão sustentação à sua vida, à vida de quem ora. Quem ora o Pai Nosso sabe algumas coisas e encontrou respostas definitivas para as realidades mais últimas da vida e da existência humana. A oração começa invocando o Pai que está nos céus. Fala de uma realidade que chamaríamos hoje de transcendência. Fala de uma realidade que chamamos de espiritual. Fala de uma dimensão da existência, os céus, em contraposição à terra. Os céus como essa dimensão de existência que não é acessada pelos nossos sentidos físicos. Por isso é que se diz que o ser humano é um ser espiritual. Atribui-se a Blaise Pascal essa expressão: nós não somos seres humanos que têm uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Por isso é que a oração do Pai Nosso sabe que o sentido último da vida humana não se esgota naquilo que é acessível ou acessado pelos sentidos físicos. A visão, o olfato, o paladar, o tato, a audição.
Há realidades que não são apreendidas no contexto da terra, da matéria, do que é físico, do que é biológico, do que é orgânico. A dimensão metafísica é essa dimensão onde existimos e experimentamos o nosso Pai Celestial, o nosso Pai que está além dos nossos sentidos físicos. O Pai é nosso. O Pai é nosso, o que necessariamente nos arranca de nossa solidão, e mais do que nos arrancar da nossa solidão, nos arranca do nosso individualismo, do nosso egocentrismo. Quem é o homem segundo a ordem de Adão? É aquele que faz do seu ego o valor absoluto. O que é um homem rebelde a Deus? O que é um ser humano rebelde a Deus? É um ego que pretende ser absoluto. Por isso é que o Cristo, ou o ser humano à imagem de Cristo, ou o ser humano que ora como Cristo nos ensinou a orar, é aquele que rendeu o seu ego e compreende-se humano apenas a partir da lógica da comunhão, a partir da lógica da interdependência, das relações com outros humanos a quem chamam de próximo ou chamam, na verdade, de o eu. Quando eu digo eu estou dizendo algo que vai além do meu próprio ego e além da minha individualidade. Eu sou um com a raça humana. Eu e o meu próximo somos um. Nós vivemos uma unidade. Por isso o Pai é nosso. Por isso o pão é nosso. Por isso o perdão é nosso. O perdão como esse fluxo constante da generosidade de Deus que nos concede não apenas a existência, mas o direito de continuar a existir, mesmo aquém da perfeição divina, ou mesmo aquém da sujeição perfeita à vontade de Deus. Deus somente não nos esmaga, ou Deus não apenas não nos esmaga ou não nos tira da existência em virtude da nossa rebelião e de nosso rompimento com Ele, porque Ele age de maneira misericordiosa, sacrificial, sofre o dano de nossa rebelião para continuar nos concedendo existência e vida. E isso faz com que o perdão de Deus seja um ato primeiro de Deus antes mesmo da criação. Por isso é que a Bíblia Sagrada diz que a cruz de Cristo é conhecida desde antes da fundação do mundo. O sacrifício de Jesus Cristo é conhecido desde antes da fundação do mundo, porque sem a cruz não haveria a possibilidade de Deus pronunciar luz. Antes de dizer haja luz, Deus pronunciou haja cruz, porque é o sacrifício de Deus quem dá sustentação a toda a sua criação. Ele consegue perdão de antemão para nos poder criar. Assim, nós compreendemos que devemos viver esse fluxo do perdão de Deus, estendendo perdão aos nossos semelhantes. Essa oração do Pai Nosso nos arranca de nosso egocentrismo, de nossa prepotência, de nosso orgulho e de nossa pretensão de fazer o mundo funcionar de acordo com as nossas conveniências, com as nossas crenças ou com a nossa própria sabedoria, o nosso próprio entendimento. Por isso é que essa súplica é: seja feita a vontade de Deus, assim na terra como é feita no céu. Isto significa santificar o nome de Deus, singularizar o nome de Deus, dar ao nome de Deus a importância que lhe é devida, fazendo com que todas as realidades sejam derivadas, não apenas do caráter de Deus, mas da predisposição favorável de Deus em abençoar toda a sua criação. Assim, quando nos miramos no caráter de Deus e no coração de Deus, nós nos submetemos à sua vontade e estendemos essa vontade ao ambiente da criação que está sob nosso domínio. E, portanto, nós dizemos: a maneira como exercemos o domínio ou o nosso domínio sobre a criação é nos submetermos ao próprio domínio de Deus sobre nós. Sabemos que o universo não é nosso. O universo é uma dádiva que nos foi dada. O mundo não é nosso. O mundo é uma dádiva que nos foi dada por Deus. Por isso não administramos o mundo e não cuidamos do universo como se nos pertencesse. Nós somos os participantes na obra criadora de Deus.
E fazemos isso porque ouvimos de Deus que deveríamos nos multiplicar, povoar a terra e deveríamos exercer domínio sobre o universo, mas não um domínio autônomo em relação à vontade de Deus. Isto seria usurpar de Deus o seu universo criado. Isso seria tirar Deus do centro do universo. Isso seria cooperar para que o caos se instalasse no universo que fora criado por Deus de maneira harmônica e bela. Por isso é que nos submetemos à vontade de Deus. Quem ora ao Pai Nosso sabe que a sua vontade, a vontade pessoal do ser humano, não pode ser superior à vontade boa, perfeita e agradável de Deus Criador. Orar não é um exercício para convencermos Deus a fazer o que desejamos que Ele faça. Orar é um exercício para discernirmos a vontade de Deus e a ela nos submetermos. Quem ora ao Pai Nosso, ora sabendo que a satisfação dos seus apetites todos e dos seus desejos plenos está no pão que é concedido por Deus. Poderíamos falar tanto do pão, desde o pão do trigo até o pão da vida. Jesus diz, eu sou o pão da vida. O que me parece ser razoável para simplificar, correndo o risco da simploriedade, mas sendo simples, não simplório, o que compreendemos é que os nossos corações humanos são abertos a desejos infinitos. E os desejos do coração humano são supridos ou são satisfeitos com aquilo que das mãos de Deus recebe. Nada daquilo que eu consigo na minha própria força, nada daquilo que eu tomo para mim sem o direito de possuir, nada daquilo que tenho comigo porque eu usurpei, porque roubei, porque me aproveitei de uma oportunidade, porque pratiquei um ato de injustiça, de dano para com o meu próximo, aquilo que arranquei na minha própria força, aquilo que extraí do universo, ainda que em rebelião contra Deus, nada disso me satisfaz. Apenas aquilo que recebo da mão de Deus é suficiente, ou é capaz, ou é passível de satisfazer os grandes e profundos apetites e desejos da minha alma. Por isso eu digo, Deus, aquilo de que minha alma tem fome, aquilo de que meu corpo precisa, eu espero receber das Tuas mãos. E reconheço que me é suficiente e que me é necessário apenas aquilo que recebo de Ti. Por isso oro o pão nosso, sabendo sempre que o pão não é meu e de que toda boa dádiva de Deus é concedida não para o nosso deleite ou o nosso prazer ou a nossa satisfação egoísta e egocêntrica, mas sempre na perspectiva da partilha e na perspectiva da comunhão. Um pão que se come sozinho não mata a fome, nem do corpo e nem da alma. O pão que mata a fome é o pão que se come na mesa da comunhão. Perdoa-nos porque sabemos que estamos aquém da perfeição do caráter de Deus. Perdoa-nos porque sabemos que a nossa vida se sustenta não na nossa virtude, mas na generosidade de Deus em conviver com pessoas que não têm virtude em si. Perdoa-nos porque compreendemos que somos sobreviventes, que somos existentes às custas da misericórdia e da compaixão de Deus. A mesma misericórdia e compaixão que devemos transferir, compartilhar com os outros. Ninguém é perfeito. Quem exige perfeição de seus pares para manter a relação, a amizade, a comunhão, a fraternidade, vai acabar no isolamento e na solidão. Quem exige pessoas perfeitas e plenas não conseguirá encontrar ninguém. Por último, quem ora a oração do Pai Nosso, ora, livra-me da tentação e livra-me do maligno. A pior coisa que o maligno pode fazer contra mim é transformar-me num maligno semelhante a ele. Eu não quero ser semelhante ao maligno. Eu quero ser semelhante a Deus, o meu Criador, porque esse é o propósito já na origem da minha existência. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus está impressa em mim e não a imagem do maligno, não a imagem do rebelde, não a imagem do usurpador, não a imagem daquele que está em inimizade contra Deus, mas a imagem daquele que está submisso ao Criador.